Olha, um livro que me marcou muito foi o livro Caminho. Eu conheci o livro Caminho antes de conhecer São José Maria. E o primeiro ponto do livro Caminho, ele tem uma frase lá que diz assim: ilumina os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. A minha experiência com o São José Maria é que ele tinha esse fogo de Cristo no coração. Ele contagiava um amor a Jesus Cristo, sabe? Era um homem muito otimista, muito alegre, muito carinhoso. Nós que pertencíamos à obra, que éramos seus filhos, nós sentíamos muito esse afeto paterno dele por nós. Mas não era um pai simplesmente bonzinho, era um pai vibrante, sabe? Um pai que via em nós aquele Cristo que nós poderíamos vir a ser, aquele santo que nós poderíamos vir a ser. Então ele dizia até essa frase: meus filhos, como eu gosto de vocês, mas eu quero que vocês sejam santos, né? E a gente sentia que ele apostava em nós. Então, todas as vezes que eu estive com ele, todas as vezes praticamente, foram muitas vezes, centenas e centenas de vezes, ele sempre. Eu me lembro que todas as vezes que eu estive com ele, eu saía desses encontros com essa decisão. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser santo. Eu vou. Porque a proposta do Opus Dei é a santidade, né? A união com Cristo, imitação de Cristo a fundo, vida espiritual, cultivar as virtudes de Cristo. Então, eu renovava essa determinação de ser santo. Então, eu resumiria dessa forma, assim, né? Tá certo. Além dessa característica que o senhor acabou de citar, dizendo desse acolhimento Certo, paternal que ele tinha certo. com os membros do Opus Dei, qual outras características o senhor destacaria de São É, José Maria Escrivá? olha, alegria, sabe? Ele era muito alegre, nós ríamos muito com ele. Ele tinha um extremo sentido de humor, brincava conosco, ele gostava ele gostava que nós brincássemos uns com os outros. Enfim, ele sempre dava um tom muito positivo e divertido às coisas, né? Acontecia de vez em quando nas reuniões que nós tínhamos com ele, que alguém, um brincava com o outro dos presentes. Vamos imaginar, por exemplo, né? Tinha algum de nós comentando de um outro que estava lá, de um outro que estava lá presente, dizia, comentava para o São José Maria: sabe, padre, saí de carro com fulano, ele dirige que nem um louco, ele corre muito, aí um outro dizia: padre, se o senhor entra no carro com ele, aprende a rezar de qualquer jeito, adquire devoção aos anjos da guarda. Dava muita risada. E ele, imediatamente, ele pegava a defesa daquela pessoa, sabe? Dizia: não, esse meu filho, ele não é que ele dirige muito bem, ele quer que vocês aproveitem bem o tempo, que vocês cheguem logo nos lugares, ele sabe que ele sabe dirigir bem o carro. Então, ele pegava a defesa daquela pessoa. Então, eram situações assim muito simpáticas, né? Ele gostava que nós fizéssemos esporte, gostávamos que nós jogássemos futebol, por exemplo, né? Então vira e mexe, alguém se machucava no futebol, como acontece sempre. Aparecia alguém com a perna engessada, alguém de bengala na reunião. O que aconteceu, meu filho e tal? Então, aí ele brincava: vou dar uma bola para cada um, para vocês não chutarem um para o outro. Criava sempre um clima assim muito simpático, sabe? E ele sabia captar o lado divertido de cada pessoa, sabe? A peculiaridade de cada pessoa e apresentar de uma maneira positiva, né? Por exemplo, ele brincava comigo porque ele achava que o meu biotipo não era um biotipo de brasileiro. Ele achava que eu era. Você não é brasileiro, você é sueco. Então, uma brincadeira assim, né? E eu sou alto. E ele batia aqui na altura aqui. Como é que está em cima? Tudo bem? Esse tipo de brincadeira era muito divertido, sabe? Interessante que ele, ao mesmo tempo, ele sabia, numa mesma conversa, sair de uma conversa trivial e falar de uma coisa espiritual profunda, né? Então, era muito interessante. As reuniões com ele tinham muita vida, muita vivacidade, né? Certo? Dentro dessa convivência com ele, do que é o Opus Dei, Sim. quais são os princípios, os principais ensinamentos que ele deixou? Olha, um muito forte, quer dizer, que até o fundamento da espiritualidade do Opus Dei, é a filiação divina, que nós somos filhos de Deus,
Deus é um Pai amoroso que gosta de cada um de nós, senão não nos teria criado, sabe? Deus gosta de cada um de nós, Deus aposta em cada um de nós, cada um de nós tem uma vocação para ser como o seu Filho único, que é Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo. E ele repetia muito uma frase, que é uma frase de São Paulo, que é da Epístola aos Romanos, e que São Paulo diz assim: para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Então, ele dizia, ele nos ajudava a fazer uma leitura positiva de tudo, sabe? Se acontecer uma coisa, eu quebrei meu braço, perdi meu celular, tive um contratempo sério e não pude chegar num compromisso, uma doença. Olha, se Deus permitiu, é para o teu bem. Para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. E ele até pegou essa frase, zipou, digamos assim, tudo é para o bem. Ele converteu numa jaculatória em latim que se tornou célebre, que é omnia in bonum, tudo é para o bem, né? São Paulo diz, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem, em latim. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Então ele zipou essa frase e dizia omnia in bonum, né? Então essa frase era uma espécie de esse sentido positivo para a gente saber fazer uma leitura da nossa vida, de tudo que acontece ao nosso redor, saber uma leitura que por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Os sofrimentos são sempre dosados, ele ensinava isso. Quando Deus manda um sofrimento, e manda, porque faz parte da vida humana, o Sim, sofrimento está sempre presente, precisamente para que nós amadureçamos, para que nós nos identifiquemos com Jesus, nós temos que saber fazer a leitura positiva daquele sofrimento. Com isso eu vou me tornar melhor, com isso eu ajudo Jesus a fazer a redenção da humanidade, eu ofereço essa dor, aquilo vai ser motivo da conversão de muitas pessoas. Esse era um aspecto assim importante, né? O fundamento da filiação divina como base da vida espiritual, essa alegria de ser filho de Deus, saber que Deus é um pai amoroso que perdoa, sabe? Ele é o pai da parábola do filho pródigo, a gente faz um pecado, a gente confessa. Então ele animava muito a viver a confissão frequente. Olha, Deus perdoa tudo. Se vocês derem alguma cabeçada na vida, vão confessar, bola para frente, recomeçar, né? O santo não é aquele que não cai, mas aquele que sempre se levanta. Então, isso nos animava muito também ao perdão, à confiança na misericórdia de Deus, né? Então, isso seria a base. Depois, um outro ponto que é essencial na espiritualidade do Opus Dei, que é, digamos assim, quase que praticamente o eixo ao redor do qual tudo gira, é a santificação do trabalho, né? Que Cristo foi carpinteiro, Nossa Senhora foi dona de casa, São José foi carpinteiro, eles trabalhavam, tinham uma vida puxada de trabalho, tinham um horário de trabalho, tinham encomenda de trabalho, tinham compromissos de trabalho, eram bons profissionais. Então, e que nós podemos, com o nosso trabalho profissional, médico, professor, bombeiro, gari, pipoqueiro, o que for, o trabalho profissional honesto que nós tivermos, jornalista, dentista, o que for. Nós podemos ser santos por aquele trabalho. Eu posso trabalhar com ordem, posso trabalhar com amor, cuidando das coisas pequenas, vivendo bem o relacionamento que o trabalho me coloca com outras pessoas. Então ele tinha uma frase lapidar, que aqui nós tínhamos que santificar o trabalho, você fazer um trabalho bem feito para que eu possa oferecer a Deus. Abel oferecia a melhor ovelha que ele tinha, né? Eu vou oferecer o melhor, que eu vou trabalhar bem para oferecer a Deus um trabalho bem feito, né? Eu trabalhei que nem um cachorro hoje, mas eu vou na missa e eu te ofereço o trabalho que eu fiz hoje, né? Eu procurei fazer com amor, podia fazer não fazer marretagem, sabe? Fazer com competência, acabando as coisas. Santificar-nos com o trabalho, ou seja, trabalhando bem eu me torno melhor. Eu tenho que adquirir a virtude da ordem, da constância, da tenacidade, de vencer a preguiça, sabe? Vencer o avoamento, focar no trabalho. Então, e dessa forma eu vou me amadurecendo, eu vou amadurecendo porque o próprio exercício do trabalho me torna melhor, né? Então, é santificar os outros pelo trabalho. O trabalho profissional nos coloca com relacionamento com outras pessoas. Se eu sou professor, eu tenho alunos. Se eu sou médico, eu tenho pacientes. Se eu sou garçom, eu tenho clientes. Então, qualquer trabalho eu vou ter relação com colegas e com clientes, com fregueses. Então, essas relações eu devo convertê-las em apostolado. Eu posso aproveitar essas relações para fazer amizade,
para transmitir alguma coisa de bom, né? Quer dizer, me dizia um chofer de táxi do Opus Dei, olha, cada pessoa que entra aqui no meu táxi, eu quero que quando ele sair daqui, ele vai sair melhor do que ele entrou, porque eu soube oferecer uma conversa boa, eu soube agradá-lo, o atendi bem, cobrei o preço justo, então fui cordial com ele vai sair do carro melhor do que ele entrou. Então nós podemos santificar os outros pelo nosso trabalho. Esse era um lema. E por fim, eh, assim, filiação divina, santificação do trabalho, a Santa Missa, né? A Santa Missa como centro da vida interior. Quer dizer, ele recomendava a comunhão frequente, a missa frequente, se possível, cotidiana. Se não for possível cotidiana, o maior número de vezes que nós pudermos ir, compatíveis com nossos deveres familiares, profissionais, né? Mas tentar encaixar a missa, porque é lá que eu todo o meu trabalho eu ofereço a Deus, lá é que eu recebo o Espírito Santo, eu comungo, se estou preparado para comungar, eu comungo e recebo o próprio Cristo, participo da redenção, né? Em cima do altar se presentifica a morte e a ressurreição de Cristo, desce o Espírito Santo nas pessoas que estão lá na missa. Então, esse é o momento central da minha santificação, né? Então, ele dizia que para ser santo, eu posso ter um vaso muito bonito, com uma terra muito boa, bem adubada, posso ter o melhor semente do mundo, mas se eu não regar, se eu não fizer oração, não tiver sacramentos, a minha vida espiritual não vai crescer, Cristo não vai crescer em mim. Então eu não vou conseguir santificar meu trabalho, não vou conseguir me doar aos outros, né? E dentro do trabalho ele colocava a família também, os deveres familiares, o amor aos cônjuges, né? A paciência com os filhos. Então seria mais ou menos esse o resumo, tá certo? Muito bem, O senhor que conviveu com ele, quando o senhor ficou sabendo que ele poderia ser santo e certo, acabou sendo canonizado, certo. qual o sentimento que o senhor teve e o que o É. senhor tem? Olha, na verdade, ele tinha já fama de santidade, sabe? Eu já pelo próprio livro Caminho, é interessante que não é só isso, não é só um depoimento nosso de uma pessoa da obra. O Papa Paulo VI conheceu São José Maria nos anos 40, quando o São José Maria ainda era jovem. E o Papa Paulo VI, naquela altura, ele era vice-secretário de Estado de Nação Roma. Tinha um cargo importante lá no Vaticano. Então, quando o Opus Dei deu os seus primeiros passos, que a Igreja aprovou o Opus Dei, um dos interlocutores era o cardeal Montini, né? Futuro Papa Paulo VI, Giambattista Montini. E o Montini, ele conheceu o caminho. E ele começou a ver, para esse livro aqui tem alguma coisa especial. Aqui, né? Ele começou a fazer oração com o caminho, 15 minutos por dia. E ele perguntou, mas como é que um homem tão jovem escreve essas coisas com tal assertividade? Porque o livro Caminho é um livro que tem uma pegada, sabe? Eu recomendo muito a leitura a meditação desse livro. O Papa Montini já achava que ele seria um santo. Havia na igreja a ideia de que ele pregava com muito amor, muitas pessoas se convertiam, né? O Opus Dei ia se espalhando pelo mundo inteiro e ele tinha sido muito caluniado e tinha sempre nunca tinha respondido o mal com o mal, sempre perdoava, sabe? Então ele tinha uma fama de santidade. Então não nos surpreendeu quando depois da morte dele começou vários bispos do mundo inteiro pediram ao Papa, que então ainda é Paulo VI, que desse início ao processo de beatificação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foram algo assim como 180 bispos que pediram, uma coisa assim, né? Eu já não lembro o número exato, foi um número elevado de bispos, né? Dom Paulo Evaristo, Dom Eugênio, né? Muitos pediam ao Papa que estudasse a abertura do processo, porque então claro que quando começou a andar e quando ele foi por fim beatificado em 92, foi uma grande alegria, né? Eu não pude ir na cerimônia da beatificação, mas na canonização eu fui. Foi em 2002, Papa João Paulo II, foi uma linda cerimônia na Praça de São Pedro, né? Muito, né? Lotada assim, de gente do mundo inteiro ali, né? Foi um grande momento. O que é a Opus Dei? Olha, uma boa pergunta, porque nesse momento o Vaticano está estudando os estatutos do Opus Dei, né? Revendo
o Papa quer encontrar uma figura jurídica mais adequada. Mas podemos dizer que é uma família, né? O Opus Dei é uma família fundada por um santo, que é esse que é São José Maria, formada por sacerdotes e leigos, quer dizer, nós somos padres encardinados na prelazia do Opus Dei, no momento era uma prelazia, né? Padres encardinados na prelazia do Opus Dei, como eu, nós somos 2.000 e poucos, né? 2.000 padres no mundo inteiro. Leigos que se sentiram chamados a Deus para serem santos por esse caminho, são mais ou menos uns 90 e tantos mil, né? Desses vários são pessoas que vivem o celibato apostólico, pessoas que são leigos, mas que não casam, né? Que vivem o celibato, mas a maioria são casados, são pessoas casadas que vivem esse carisma na sua família, procurando a santidade no matrimônio, a santidade no trabalho profissional e no matrimônio. Então, o Opus Dei é uma família que Deus suscitou no seio da igreja, porque foi Deus que suscitou, não foi uma ideia que o São José Maria, sabe, deixa eu pensar uma coisa para fundar. Não, não, ele recebeu de Deus essa luz em 2020, dia 2 de outubro de 1928. Ele fundou, não porque ele fundou o que Deus tinha mostrado para ele. Então Deus suscitou essa família da igreja para fomentar a santidade no meio do mundo, levar o batismo cristão, qualquer batizado, sem votos, sem ser um religioso leigo consagrado, ele pode ser santo no meio do mundo, se ele frequenta sacramentos, se ele tem direção espiritual, se ele tem um plano de vida de oração, se ele comunga com frequência, se ele tem o desejo de ser santo, ele pode se tornar um santo. E, de fato, há muitos fiéis do Opus Dei que estão em caminho de beatificação. Né? Há uma moça que era química, que era uma celibatária, né, que chama Guadalupe, que já foi beatificada pelo Papa, né? Papa Se o Francisco. senhor hoje tivesse que falar para jovens e adultos, casados ou não, que não conhecem a espiritualidade do Opus Dei, Tá qual é a certo. mensagem que o senhor falaria? Tá certo. Eu diria, olha, se você sente uma inquietação espiritual, no desejo de estar muito perto de Deus, uma fome de Deus no teu coração, de identificação com Cristo, mas ao mesmo tempo você vê que o teu caminho não é o sacerdócio, não é a tua vocação, não é o celibato, mas você ama o que você faz, você ama a tua família, você ama o teu trabalho. Abriu-se na igreja um caminho de santificação na tua realidade cotidiana para você ser santo no teu ambiente, ali onde você está. Seria essa a chamada, né? Tá certo.